Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o PH Ponto, e hoje eu estou aqui, né, com uma entrevista super especial com o meu amigo Gustavo, né, a gente participa de um canal de caixa de som, né, e o terceiro que é o meu, a gente participa, aliás, são dois canais de ofertas, né, e o outro de caixa de som que é meu. Bom, hoje eu trouxe ele aqui para a gente falar um pouquinho de tecnologia nesse quadro maravilhoso meu, né, que é o universo da tecnologia. Então a gente vai falar um pouco sobre tecnologia já para vocês. Volto já, viu? Só um minuto. Gustavo, meu amigo. Em primeiro lugar, Gustavo, é um prazer enorme ter você aqui. E gostaria de saber de você, o que você acha com relação a essa tecnologia das caixas de som, né, de agora e os aparelhos de som antigamente? Como você vê essa evolução dessa tecnologia? Conta para mim. Fala, Pedrão, bom dia. Bem, com relação à tua primeira pergunta, de tudo que eu já vi de caixa de som, fazer um comparativo entre as coisas mais antigas e as mais novas. Bem, eu sinto assim, tá, que eu vivi uma época que eu comprei som tipo na década de 80, 90 e por aí vai. Os aparelhos de som, não estou falando de caixa em si, porque hoje em dia a gente vê muito esse lance de caixa, tá? O som mesmo, mini system, aqueles módulos de som, tipo que tinha potência, que tinha tape deck, que tinha toca-discos, que tinha o receiver, aquilo tudo meio que dá uma sumida. Até existe, mas é tudo muito caro. Por quê? Aqueles aparelhos, no caso, a tecnologia é diferenciada, né? Então assim, ó, pra mim, tá? O que eu tinha lá atrás era muito melhor do que é hoje. Hoje, primeira coisa é que tudo meio que é fabricado na China. Antes não era. Antes você tinha muita coisa que vinha do Japão, dos Estados Unidos, e a gente tinha uma Zona Franca de Manaus que realmente funcionava. Tipo uma Gradiente da vida. A Gradiente era excelente. Excelente, não tinha nem o que falar. Tinha uma linha da Gradiente chamada Exotec. Ela era sensacional. Era potência, robustez, construção, a qualidade sonora, era tudo muito bom. Então, para mim, não tem comparação. Não dá para mim levar muito em conta, tipo, comparar o que eu tinha no passado com o que eu tenho hoje. Mas eu tô frisando para você. De repente, a gente até consegue o que se tinha antigamente, hoje, só que o problema é o preço que está exorbitante. Quem realmente quer aquele tipo de som que tinha lá atrás, vai ter que pagar muito caro. Eu acho que mudou muito, né? A tecnologia com relação à caixa de som mudou muito, né? O material que é usado também para fazer, Gustavo, também mudou bastante. Vamos à próxima pergunta. Gustavo, a segunda pergunta, como você vê essa questão de caixas feitas no Brasil e fora do Brasil? Como você vê essa mudança, né? Porque mudou muito, né? O material brasileiro, a qualidade talvez não esteja mais à frente, né, do que o material feito no mercado estrangeiro, talvez, eu acho que é melhor, eu acho. Então, como você vê isso, essa inclusão de produtos feitos aqui no Brasil, caixas, né, e lá fora, como você vê isso? Pedrão, respondendo a tua segunda pergunta com relação às caixas feitas no Brasil e no exterior, tá? Olha, é um negócio bem complicado, tá? Porque a gente sabe que, sei lá, vou dar um chute aí, tá? Uns 95% do que chega no Brasil hoje é chinês. Mesmo que você pegue marcas nacionais, a gente sabe que, tipo, uma Philco. A Philco não é uma marca nacional, mas ela é instalada no Brasil. Mas a gente sabe muito bem que ela usa aquela linha branca chinesa, ou seja, ela compra produtos, né, feitos em fábricas chinesas, ela só põe o rótulo dela, ela só põe a marca e vende no Brasil. Com relação à produção no Brasil, eu creio, tá, eu posso estar enganada, mas eu acho que deve ser a Mondial e a Panasonic. Eu acho que é o que tem no Brasil hoje. Sony já não está mais no Brasil. Então fica muito difícil de se comparar. Fica difícil para efeito de
comparação. Até uma multilaser da vida que a gente sabe que não é tudo aquilo, tal, com aquela linha Pulse, ou mesmo a própria multilaser, muitas coisas deles não tem produção nossa não, é linha branca também. E aí fica difícil de comparar, né? Mas, assim, em se tratando do que a gente tem hoje, tem marcas chinesas boas, só que o estilo de som tá diferente do que era. Tá bem diferente. Mas comparando hoje nacional com produto chinês, as chinesas estão ganhando, né? Primeiro porque elas têm muito mais produtos. E independente dessa linha branca, você tem marcas chinesas muito boas. Só que aí entra naquilo de novo. As que são realmente boas, para chegar no Brasil, é bem caro. Fora que a gente ainda provavelmente tem que pagar imposto alfandegário aqui no Brasil, taxa de despacho postal e tudo mais. Então acaba encarecendo. Mas hoje, nacional, comparando com o chinês ganha de lavada. Bem, eu acho, assim, Gustavo, concordo com tudo que você falou aqui, e só tenho a acrescentar o seguinte, os produtos que são fabricados agora, eu tenho quase que certeza, praticamente certeza, que o material é muito mais frágil, né? Antigamente os materiais eram mais bem trabalhados, né? Mas lá fora parece que eles têm todo um cuidado de trabalhar com um designer, detalhe de cada produto, né? Eu acho que é por aí. Então, vamos à outra pergunta, tá bom? Gustavo, a terceira pergunta é uma pergunta até muito curiosa, né? Queria saber a sua opinião com relação à Sony, né? Eu sou suspeito para falar que eu já tive também produto da Sony, gosto muito. Então, o que você acha da marca Sony? Infelizmente, ela já não está mais no Brasil, né? Já não fabrica mais nada. É uma pena, né? Que é uma marca super estabilizada, né? E é uma marca muito poderosa, né? Então, o que você acha da Sony? Com relação à terceira pergunta, Pedrão, que é o que eu acho da Sony. Eu já tive desde videocassete, som e os videogames da Sony. E para mim é uma marca de excelência. E por incrível que pareça, a fábrica deles aqui no Brasil foi fechada. Mas eu sempre gostei muito dessa parte sonora deles também, muito bom. O mini-system deles era muito bom. Não tinha o que realmente falar. Até TVs e tudo mais, a qualidade era surpreendente. Ela era aquela marca que sobressaía. Hoje, para falar que eu não tenho nada da Sony, eu tenho câmera. Uma de 14.1 megapixels que está aí guardada, mas eu tenho certeza que se eu chegar a botar ela para funcionar, ela vai tirar ótimas fotos. Então a Sony sempre foi uma marca de excelência e no som não era diferente. Era uma marca muito boa. É uma marca muito boa, o problema é que já não fabrica mais no Brasil, né? E para você conseguir as coisas da Sony hoje já, né, fica mais difícil. A outra coisa que eu tive lá atrás, que era muito bom, o Walkman, Discman, tive também. E eram, assim, sensacionais. Então, uma marca top. A marca da Sony, eu considero uma das maiores marcas que a gente já teve aqui, sabe? Para mim, é consideravelmente uma das maiores marcas, porque eu, por exemplo, já tive 3 aparelhos de som da Sony, né? Todos eles muito bons. O último que eu tive, que era o GPX77, né? Que é um aparelho grande, uma caixa grande, né? Era maravilhoso, né? Um aparelho fantástico. Já tive Discman da Sony também, né? Tem até um vídeo meu aqui que fala sobre essa questão dos aparelhos de som, né? E também a criação do Discman, né? Então, quer dizer, eu acho que a Sony ela era uma revolução, né? Ela realmente batia de frente com as outras marcas, né? Vamos à quarta pergunta. Gustavo, a quarta pergunta que eu queria te fazer, se você tivesse um bom dinheiro para investir num aparelho de som, numa caixa, qual você investiria? Qual seria a sua vontade, assim, o seu desejo de consumir um produto que realmente vale a pena? Porque o que acontece? Às vezes a gente paga muito barato e às vezes o barato nos sai caro, né? Eu tenho experiência própria, né? Então a gente sabe que a gente tem que realmente ter um dinheiro na mão, lógico, a gente não vai poder comprar com pouco dinheiro, mas qual você, assim, o que você compraria? Qual seria o seu objetivo nesse sentido? Respondendo a tua pergunta, que fala que se tivesse um dinheiro para comprar um
uma caixa, um som, qual seria? Depende muito do estilo, né, Pedrão? Depende muito do estilo, mas hoje você tem a maior parte dessas caixas, essas que a gente pode levar para qualquer lugar, né, que tem bateria interna e tal. Poderia ser uma JBL da vida, alguma coisa nesse sentido, mas tem marcas chinesas muito boas, tipo a Basels, a Bluetooth. Então, poderia, entre elas, eu acho que levando em consideração aí o lance do custo-benefício, acho que uma Bluetooth, sei lá, cairia legal. Mas poderia ser uma JBL também, se tivesse com dinheiro. Agora, se fosse para levar um som, um home ou um som modular, aí você tem marcas tipo um Key, o Pioneer, a própria Sony, né? Que você levantou numa questão também sensacional. Só que aí é para cima de 5 mil reais fácil para você montar alguma coisa. Ou para você pegar um home realmente de um outro nível, de uma qualidade extrema, aí vai dinheiro. Agora, em matéria de mini system, hoje no Brasil, se for analisar o que a gente tem, a gente está à mercê de uma Panasonic, que, sei lá, faz muito tempo que eu não caio por esse lado, então nem sei como é que tá. A gente sabe que a marca Panasonic em si não é ruim, mas eu não tenho nem acesso mais, nunca mais vi. Então, eu fico meio assim, mas hoje, se eu tivesse dinheiro, eu partiria para um Kio. Um home da Kio já daria eu já ficaria feliz, já ficaria contente. Poderia ser um Yamaha também. Yamaha é uma excelente marca, né? Eu já tive um home theater da Yamaha, meu Deus, o que era aquilo? Tem muitas marcas, né, que prometem muita coisa, né? Eu acho que o essencial, quando você for comprar, né, antes de comprar, é muito importante pesquisar, né? Pesquisar em alguns canais, saber sobre potência, enfim, essas coisas, esses detalhes todos, né, que são importantes para você saber antes de comprar um produto. Não adianta você chegar numa loja, né, e, eu vou chegar na loja, vou comprar logo o primeiro produto. Gente, não caia nisso. Primeiro pesquise, né, veja realmente se o produto vale a pena, veja se o custo-benefício é bom para você, né, você não vai pesar muito no seu bolso, porque isso é muito interessante, né. Vamos aí à quinta pergunta, quarta, né, quinta pergunta, vamos lá. Bem, Gustavo, a minha próxima pergunta é o que eu sempre pergunto para as pessoas, e eu fico curioso com isso, sabe? Porque eu vejo que, por exemplo, as pessoas às vezes chegam na loja, alguns lojistas deixam você ouvir o produto para saber como é que é a potência do som, né? Se realmente vale a pena. Mas, porque assim, como você compra pela internet, não tem como você saber, você só vai saber quando o produto chegar. É uma coisa meio que no escuro, né? Você não sabe, né? Mas o que você acha com relação a isso? Você acha que é realmente interessante o lojista deixar as pessoas escutarem? É importante, porque eu acho para mim que é muito importante chegar numa loja, o lojista deixar você experimentar o produto, você saber o que você está comprando. Então, qual é a sua opinião com relação a isso? Próxima pergunta que você trata de você chegar numa loja e de repente o lojista deixar ou não a gente testar. Isso, quando você vai numa loja física hoje, os produtos estão expostos, né, Pedro? Então você realmente pode fazer o teste. Você pode colocar a mão, ver como que é a qualidade sonora, isso, aquilo. Mas é lógico, você não tem uma sala própria para isso. Você vai numa Casa Bahia da vida, tá tudo aberto, tem um monte de som ligado e você faz aquele teste mais ou menos. Hoje você tem YouTube. Só que não dá para você ter noção de potência no YouTube. Não tem como. Por mais que você pegue um canal que fale, não, mas é potente, mas dá um som e tal, muitas vezes quando você realmente pega o produto, você vai ver que não é aquilo tudo. Para mim, o mais interessante realmente é testar em loja. É você realmente testar em loja. Lógico, se você tem a opção de estar numa Santa Efigênia da Vida, no centro de São Paulo, que você tem casas especializadas em som, e lá provavelmente não, certeza que tem, porque eu já fui em loja de som lá, e você tem salas para teste. Então, realmente é outro nível, né? É outra história. Mas tem que se fazer o teste, sim. Eu acho que é muito importante. Eu acho que teste em loja, ele é essencial, porque você vai saber mais ou menos como é que o produto funciona, né? E aí você, não vai comprar no escuro, né? Porque você compra no escuro, não testa o produto, você não sabe como é que ele funciona. De repente você o produto chega para você em casa,
Aí você vê, poxa, tá com um problema em alguma coisa, tá insatisfeito com outra, entendeu? Então, é importante testar o produto. Ideal, como você falou, ter uma sala onde os produtos possam estar ali, alguns monstruários, né? Onde as pessoas possam testar o produto. Porque quando você compra pela internet, infelizmente, não tem como. Vamos agora à sexta pergunta. Gustavo, qual o conselho que você dá para as pessoas que estão querendo adquirir um produto, uma caixa de som, né? Assim, também não seja assim tão exorbitante como é a JBL, por exemplo. É uma marca boa, sim, mas é uma marca muito cara, né? Uma Parabox, por exemplo, é bem cara, né? Muito mais cara até que a Philco, né? O que você aconselha para as pessoas que estão querendo comprar produto, né? O que você fala para elas? Inclusive para mim também, né? Mas eu sempre analiso, né? Então vamos lá. Pedro, um conselho do Gustavo, tá? Com relação à caixa de som. Entra o teste. Você realmente, se tiver como testar a caixa antes, melhor. Não dando para testar, acompanhe canais de tecnologia no YouTube para que você realmente possa pelo menos entender com relação à equalização de certas caixas, como é que funciona isso aqui, tá? Guarde dinheiro. É preferível você guardar um dinheiro do que, sei lá, vou dar um exemplo. De repente você vai comprar uma caixa que custa R$1.000, mas você viu em testes que naquela faixa de preço ela é legalzinha, não sei o que. Mas de repente você tem uma de 1.500 que supera em tudo e é uma excelente caixa. Então, lógico, se você tiver com dinheiro em mão, se você conseguir guardar um pouquinho mais, esperar um pouquinho mais e não ir com aquela sede ao pote, a melhor coisa que você faz, guarda um pouquinho, espera mais um pouquinho, analisa melhor, para daí estar comprando uma caixa. Outra coisa, em se tratando de caixa acústica, vou frisar, se tiver como ver alguma coisa realmente de madeira, porque a madeira acústica é bem melhor do que o plástico ABS, do que um monte desses materiais que de repente usam hoje, aglomerado e por aí vai. É lógico que a tecnologia hoje em dia está bem mais evoluída do que era antigamente. Mas a madeira é algo da natureza, é algo que todo mundo sabe que com relação à propagação de som, ela é infinitamente melhor. Então, se tivesse como realmente comprar alguma coisa de madeira, melhor seria. Com relação à tecnologia em si, hoje em dia está tudo muito tecnológico, com luzes, com muitas coisas, muitos enfeites, só que para mim isso não chama atenção. Eu não quero saber de uma caixa piscando para lá e para cá. Então isso para mim é supérfluo, é algo que eu não dou valor. Eu prefiro enxergar na caixa robustez, potência, qualidade sonora, do que luzinhas piscando. Então, para mim, quanto mais básico visualmente, para mim melhor. A caixa tem que ser boa no quesito som e potência, não na parte visual, beleza. Lógico que se você tem uma bela caixa, um belo aparelho de som, um belo home theater que casa bem com a tua estante, que dá aquela cara legal, lógico que você vai partir para ela. Mas aonde que se encaixa uma caixa toda cheia de coisa, toda cheia de luzes, isso aquilo se encaixa numa danceteria, para você dar uma festa, de repente para você estar na beirada da piscina. Mas em casa, para mim tem que ser o sóbrio, para mim tem que ser o bom e sóbrio. No geral, Gustavo, você tem muita razão no que você está falando, que no geral, essa questão de lâmpada, né, é só um enfeite, porque na verdade, e até consome muito mais bateria, porque você utiliza as lâmpadas ligadas, automaticamente você vai gastar muita bateria, vai consumir muito mais do que se a lâmpada tivesse desligada. Bem, uma outra coisa que eu queria falar, gente, é aquilo que eu falei anteriormente aqui agora, né, e o Gustavo confirmou para mim, pesquisa bem, né? Segura um dinheiro legal, compra uma coisa que você fique satisfeito. Não adianta a gente comprar nada que a gente não vai ficar satisfeito, né? Como a minha, por exemplo, aqui eu não fiquei satisfeito por muitos motivos. Então, quer dizer, estou querendo comprar outra, por quê? Porque realmente essa não me satisfez, né? Então, o que acontece? Tiver um dinheiro legal, vai lá e investe, mas investe numa coisa que você vai ficar satisfeito, né? Outra coisa que a gente não falou aqui, Gustavo, mas eu queria falar rapidinho sobre isso, que é a questão da potência, né? A gente falou muito na questão da potência, mas
o que acontece? Às vezes, uma caixa de som entrega uma determinada potência que ela não tem tudo isso, né? E os próprios fabricantes, muitas vezes, eles não informam a potência real. Isso é muito ruim, né? Porque o consumidor, ele quer ter um produto que realmente tenha a qualidade daquilo que promete, né? E eles muitas vezes não colocam isso, muitas vezes não fazem isso, né? Então, por exemplo, você compra uma caixa da Philips de 400 watts, quando na verdade ela não tem aqueles 400 watts todos, entendeu? Então, o que acontece? Não adianta, né? Você compra uma JBL, ele tem 200 e poucas watts de potência, ele não tem aquilo tudo, né? Por exemplo, a PCX 5600, ela diz que tem 250 watts de potência. Não tem isso tudo, gente. A gente sabe que não, entendeu? Então, eu acho que é muito importante o fabricante informar, já que ele está querendo vender o produto, gente, informa as pessoas qual a real potência do produto, para eles saberem, para não serem, de repente, pegos de surpresa, né? Isso é muito... Tem fabricantes que nem informam. Tem algumas caixas de som, já vi aí, que não informa a real potência do produto, né? E não fala qual a potência que vem no aparelho. Não se sabe, entendeu? Tem algumas que falam, que são algumas que não entregam tudo isso, a gente sabe disso, né? Então, gente, importante, pesquisem, gente, pesquisem, é muito importante pesquisar, tá bom? Gustavo, meu amigo, muito obrigado pela entrevista, eu agradeço de montão, você contribuiu muito aqui, tá? Para muitas pessoas que têm certeza que vai ajudar muita gente que está querendo comprar um bom som, né? Com relação à caixa de madeira, sim, concordo, a caixa de madeira é bem melhor, o som sai bem mais nítido, né? A caixa de plástico, muitas vezes o som fica oco, né? Eu não sei se vocês já... Algumas pessoas que têm som com caixa de plástico, como a minha aqui, o som sai oco, então é muito complicado. Às vezes a gente cai em comprar uma caixa de plástico, porque às vezes não tem como comprar ainda uma de madeira. Mas, gente, pesquisem, tá bom? Então, Gustavo, muito obrigado, meu amigo, obrigado de coração. E se você gostou desse vídeo, peço a você que compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos, tá bom? Se você pulou por aqui de paraquedas agora, pulou e caiu aqui, assiste esse canal, é o PH. Meu nome é Pedro Henrique, tá bom? Assiste um pouquinho, se gostar do meu conteúdo, se inscreva, ok? Deixa aquele joinha também, comente o que você achou aí sobre o que o Gustavo falou, se você concorda com a opinião dele, se você concorda com a minha opinião, tá bom? Fala aí, é importante a opinião de vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos e partiu!